gente, bom dia. Olha, bom dia. Glória a Deus. Nós somos o povo mais feliz na face da terra. Amém? Glória a Deus. Então é um motivo de muita alegria. Estamos desfrutando dessa oportunidade, mais uma vez, de estar na presença do Criador dos céus e da terra. Não foi dado ênfase, mas aquele casal lá no fundo, aquele casal simpático, são os pais do nosso irmão Bi, né? Não precisa nem falar que é uma mistura, né? O Bi realmente saiu bem misturado ali, né? É um prazer tê-los com a gente aqui, viu? Que Deus abençoe vocês, tá? O filho, a nora, o neto são bem quistos aqui por nós. De vez em quando a gente dá uns tapinhas, né? Mas eles têm nos alegrado com a presença deles e agora com a presença de vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? Fique à vontade. Aproveitando que vocês estão em pé, pegue a Bíblia de vocês. No domingo passado nós falamos a respeito da Páscoa. Nós celebramos, foi um momento de comunhão, foi um momento onde a gente pôde estar juntos, relembrando a respeito do que veio a ser, do que é a verdadeira Páscoa, né? E foi muito bom, foi gostoso, algumas coisas diferentes aconteceram, e eu gostaria de continuar nesse mesmo raciocínio, tendo como tema desta palavra, né? Tirando vida da morte. Tirando vida da morte. Isso é algo impossível ao homem. Tirando vida da morte. Para o homem, quando esta condição se apresenta a ele, morte, é porque acabou. Ele não pode fazer mais nada. Apesar de muitos dizerem que todos os caminhos levam a Deus, nós temos uma segurança e uma verdade que diz que só existe um caminho que leva a Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Nós encontramos pessoas virtuosas, nós encontramos tantas coisas que nós elogiamos, mas tudo isso no âmbito humano não é possível, não tem poder de levar o homem até a Deus. Quer dizer, não pode tirar da morte a vida, a não ser Jesus Cristo. Temos um apreço, temos um carinho muito grande por pessoas que nós temos hoje como destaque, mas foram pessoas que viveram nas suas limitações, também direcionadas pelo seu próprio coração, sujeitas às fraquezas, como falharam e pecaram também. Elas não podem, estão mortas hoje, não podem também nos apresentar diante de Deus. Só existe um que pode nos apresentar diante de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Temos respeito, temos apreço, mas não existe outro meio de nós nos apresentarmos a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi o único que pôde tirar da morte a vida. Não é verdade? Então, esta é a segurança. Nossa fé tem que estar baseada nisso. E no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo aquilo que escreveu o apóstolo João, capítulo 20, aqui nós temos justamente este momento onde aconteceu a ressurreição. Segundo está escrito, Gesiel, capítulo 105, versículo 102, aquele que trouxer um copo de água ao seu pastor, terá uma fonte. Peraí. Irmãos, não tem, na Bíblia não tem Gesiel não, viu? Vai ficar procurando aí, viu? E capítulo 20, todos acharam? Do versículo 1 ao versículo 20. Evangelho de Jesus, segundo aquilo que escreveu João, capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava
com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse outro discípulo é João. Porque ainda não sabiam as Escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Confere, é isso mesmo? Amém? Pode se assentar. Eu não apresentei mais, nós já os conhecemos, esse casal. São primos do Fábio? Amigos, né? Já estiveram conosco em outras ocasiões. E nós também ficamos felizes com a presença de vocês. É interessante nós entendemos esta verdade. Como nós temos falado, o medo maior que existe em cada ser humano é o medo da morte. Não é verdade? E é interessante que nós nos gabamos e nos sentimos até seguros para comentarmos a respeito da morte. Não é verdade? Nós nos achamos que nós conhecemos, mas uma verdade é que, no fundo, nós tememos a morte. Por quê? Porque Deus não fez o homem para que ele morresse. Deus ele criou o homem para que o homem pudesse ser eterno. Para que o homem pudesse realmente gozar de uma comunhão diária e eternal com ele. Mas o homem simplesmente ele não vigiou, ele simplesmente não tendo uma necessidade maior. Por quê? O que há de mais importante, o primeiro casal, Adão e Eva, tinha, que era a presença do Criador. Diz a Bíblia que Deus descia a cada dia, na virada do dia, na tardezinha, para ter comunhão com o primeiro casal. O que faltava para esse casal? Se a presença de Deus era real, se a presença de Deus era constante, diária, se a presença de Deus... Interessante isso, né? Mas o homem simplesmente ele permitiu que a dúvida entrasse no seu coração e o levasse a questionar a respeito se realmente ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Interessante isso, né? Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, o diabo ele trabalha sempre na nossa fraqueza. Fraqueza esta que veio como consequência ou herança da atitude desse primeiro casal, que foi justamente a desobediência. A dúvida levou à desobediência e a desobediência permitiu que o pecado entrasse no mundo. Então hoje essa fraqueza é consequência da desobediência do homem. Aonde essa fraqueza é justamente o desejo que existe em cada um de nós de querer sempre mais. De querer sempre mais. É interessante que nessa busca as pessoas não conseguem perceber, mas é porque elas não querem morrer. A ideia é que quanto mais eu abraço as coisas, quanto mais eu conquisto as coisas nessa terra, isso me distancia da morte. Mas se tem uma coisa que eu falo com toda certeza, que eu tenho uma resposta certa, tenho muitas questões que eu não tenho uma resposta, mas essa eu tenho, é que todos nós um dia encontraremos com a tal da morte. Interessante? E o homem ele procura se apegar, o homem ele procura abraçar qualquer novidade que vem dentro de um propósito aonde é oferecido um tempo mais na sua vida, algo a mais na sua vida, no seu viver. E nisso ele está cada vez mais envolvido, cada vez mais preso a coisas que não têm poder para realmente levá-lo a viver o que realmente ele precisa, que é justamente a certeza que somente em Jesus Cristo ele pode ter a vitória sobre este medo que é de morrer. É uma verdade. É uma verdade. É interessante que tudo aquilo que nós encontramos no âmbito material, no âmbito humano, por mais que seja envolvente, por mais que seja intenso, nele nós não vamos encontrar o poder da ressurreição. Nele nós não vamos encontrar o poder
de ter a vida à nossa disposição, muito pelo contrário. Quanto mais nós abraçamos essas coisas, mais essas coisas vão absorvendo a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança. Essa é a verdade, irmãos. Isso é verdade. Aquilo que parece ser tão intenso, tão forte, quando é feito, quando é praticado no depois, bate um vazio, bate uma tristeza, bate uma insegurança. Por quê? Aquilo que parecia que está sendo oferecido, ele tomou algo do homem. Por quê? Porque todas essas coisas não têm o poder de tirar vida da morte. O que significa isso? Que nós temos o desejo, nós temos lá no fundo do nosso ser o desejo de vivermos eternamente. E não existe outro meio, não existe outra forma de nós termos essa certeza de termos recebido a vida se Cristo não se fizer presente na nossa vida. Eu não estou dizendo, sabe, de santo, eu não estou dizendo a respeito de pessoas virtuosas, eu não estou dizendo a respeito de pessoas que praticam as boas obras, eu estou dizendo só Jesus Cristo pode dar vida, tirando da morte. Só Jesus Cristo. Essa é a verdade. Interessante que nessa situação aqui, nós vemos aonde os discípulos ainda não conseguiam entender com clareza a respeito de tudo aquilo que Jesus falava, que deveria acontecer para que o propósito de redenção, para que o propósito de salvação pudesse ser estabelecido diante do homem ou na terra, para que o homem pudesse entender essa verdade, ser salvo e passar a ter a alegria de saber que em Cristo ele pode se considerar eterno. E é interessante que as coisas aconteceram e aonde nada fugiu daquilo que tinha sido profetizado a respeito da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Mas Jesus foi crucificado. Jesus foi pregado numa cruz, nessa cruz aonde estava separado, estava reservado como punição para o pior dos crimes, ser pregado no madeiro. E foi justamente aonde Jesus foi pregado. Mas a Bíblia nos fala que para que fosse crucificado ali, esta pessoa, este homem, deveria ter cometido este pecado terrível, que ele se traduz como pecado, como desobediência. Significando que quem desobedeceu, será que foi a Cristo? Será que Cristo nele nós podemos encontrar pecado? Será que Cristo falhou em alguma oportunidade? Muitas pessoas questionam a soberania de Jesus, questionam a sua divindade. As pessoas não conseguem perceber o propósito, a forma clara e objetiva que ele viveu aqui. Ele foi completamente Deus, divino, mas também foi completamente humano. Somente ele. E ele não cometeu pecado, como diz a palavra de Deus, mas ele foi condenado para pagar o castigo que não cabia a ele, mas que estava reservado para toda a humanidade. Aí de repente você pode pensar, mas eu nunca pequei, eu nunca falei, eu nunca roubei, nunca... A questão não é em relação a essas atitudes de agora. A questão é justamente herdar o pecado, ou do pecado original do homem lá no começo. Aonde, através do pecado do homem, isso cobriu toda a humanidade e o distanciou de Deus. Jesus ele veio justamente para resgatar o homem para Deus. E Jesus se colocou no lugar do homem. Jesus se colocou no lugar da humanidade. Jesus colocou no seu lugar, no meu lugar, justamente para pagar o preço que cabia a nós, morrendo naquela cruz. Mas Jesus tinha sido crucificado e ele foi morto na cruz. Esses discípulos estavam com medo, estavam escondidos, estavam ali apavorados, porque agora o mestre já não estava mais ali. E neste momento, na mente deles havia uma confusão muito grande. E agora? O que fazer? Mas Deus, como sempre, Ele mostra que Ele tem um controle de toda a história. Deus sempre nos mostra que tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Nosso irmão Hector falou que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a vida do homem.
Porque é uma realidade. Nós podemos projetar sonhos, projetos que são bons, são agradáveis. Mas será que nós podemos projetar algo que seja perfeito? Será que você pode dizer aquilo que você projetou, que você programou, é perfeito? Não. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. O único que é perfeito é Deus. E Ele revelou essa perfeição através do seu Filho Jesus diante de nós. O que significa? Que Deus já de antemão, sabendo de todas as coisas, mas ter dado a liberdade. Deus foi aquele que assumiu o risco maior. Sabendo Ele deu liberdade para que o homem escolhesse. E o homem escolheu errado. Mas mesmo assim Ele não abandonou o homem. Ele não abandonou a humanidade. Ele não abandonou as pessoas. Ele não abandonou aqueles que estão vivendo neste momento em terríveis trevas. Eles não estão Deus não abandonou aqueles que estão vivendo de uma forma terrível, estão atrás das grades, ou sei lá, em qualquer outra situação terrível. Ele não abandonou essas pessoas. Ele ainda ama essas pessoas. Mas Ele quer que essas pessoas conheçam, ao olhar para a cruz, permitam serem atraídas por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, onde Jesus morreu, mesmo não tendo pecado, Ele morreu em favor de cada pecador. E como Deus, na sua perfeição, já de antemão, antes de todas as coisas virem à existência, Deus já tinha esquematizado, já tinha projetado um plano de redenção para toda a humanidade. Você conhece um outro Deus igual a esse? É por isso que nós cantamos, grande é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É por isso que nós nos quebrantamos, é por isso que nós nos rendemos diante desse Deus que tem todo o poder. E esse plano, para que realmente pudesse ser perfeito, Jesus não poderia permanecer morto. E como Ele mesmo dissera, que por 3 dias o ventre da terra o seguraria. Eu fiquei pensando uma coisa. Quando Paulo fala que ele desceu no mais profundo, levou cativos cativeiro, levou cativo o cativeiro. Interessante uma coisa, irmãos. Por mais que o ser humano, por mais que o homem possa entrar no mais dos profundos dos buracos, escuros e terríveis, Jesus já esteve ali. Significa que Ele foi primeiro, para que todo aquele que pudesse entender, pudesse ser atraído por esse amor, pudesse entender que para ele há esperança, pudesse ver que em Cristo há solução, pudesse ver que em Cristo há plano de redenção, de perdão, de transformação, aonde, aleluia, nós temos essa bendita esperança que não há pecado ou culpa, havendo arrependimento, Deus não possa perdoar. Deus não possa perdoar. Nós olhamos e vemos e nos comparamos, misericórdia, como essa pessoa pôde fazer isso. E nós vemos hoje cada vez mais, cada crimes odiondos, cada crimes, sabe, mais terríveis do que o outro. A mãe matando o próprio filho, o pai matando o próprio filho, o filho matando a própria mãe, o pai, e assim. Gostaria eu de ter esperança ao olhar para o homem, mas eu não consigo ter. Mas ao olhar para Jesus, eu vejo Ele dizendo, olha, no mais profundo, no mais abismo que o homem possa se meter, eu já estive lá para declarar a vitória para Ele. Se Ele crer, se Ele me receber, se Ele realmente se entregar para mim, eu vou mudar a história dele. Não importando mais o seu passado, não importando mais tudo aquilo que ele possa ter feito, mas eu darei a ele vida. Porque a morte tem essa conotação, acabou-se tudo, terminou, não tem mais esperança, não tem mais. Aí que nós vemos o amor de Deus, por mais que a sociedade, por mais que as pessoas, por mais que a sua própria família diga, não tem mais jeito para você. O Senhor Jesus disse, tem, porque eu já conquistei essa herança para você. Agora basta o homem, depende do homem aceitar, crer naquilo que Jesus fez por ele. Interessante, aqui os discípulos já temerosos, apavorados, de repente eles escutam uma notícia vindo das mulheres, essas que estavam ali próximo do sepulcro de Jesus, onde ele foi enterrado.
E eles ouvem mais essa notícia, olha, o túmulo está vazio. Mas Jesus estava morto lá. Nós vimos, ele estava com o corpo pesado, estava ensanguentado. Nós vimos, nós os colocamos lá. Ele não tinha mais pé, ele não respirava, ele estava gelado, ele estava até meio duro. Por quê? Porque do homem mesmo, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não consegue enxergar a forma que Deus faz. Ele não consegue entender que Deus não espera dele a compreensão, mas espera dele sim a obediência. A compreensão é resultado da obediência. Obedeça primeiro e entenda depois. Mas Jesus estava morto. Mas agora nos chega essa notícia. Aí nos conta aqui o escritor de João, ele mesmo, esse discípulo que ele fala, o amado, que amava, que Jesus amava, o próprio João. Eles saem correndo e vão ao sepulcro, encontram o sepulcro vazio. João chega primeiro, mas ele não entra. E Pedro, o líder, pelo seu temperamento, já entrou, já viu e percebeu que realmente o corpo de Jesus não estava. Que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitara. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que nós temos crido seria em vão. Não haveria esperança de restauração, de perdão para a humanidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver o pior indivíduo da sociedade e julgarmos a ele, condenarmos a ele, porque a nossa justiça é assim. Ela não é verdadeira. Nós pagamos olho com olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Mas é interessante que com Jesus, com Deus, as coisas são diferentes. É por isso que nós não entendemos este amor. É por isso que nós teremos muitas surpresas lá no céu. Muitas pessoas aparentemente boazinhas aqui, tal, não estarão lá. Porque realmente nunca se entregaram para viver, para ter a Jesus como Senhor e Salvador absoluto da sua vida. E muitos furiosos que passaram por aqui, mas se arrependeram, receberam o perdão de Jesus, e nós o encontraremos lá nos céus. A questão do que vai ser recebido ali, isso é com Deus. Porque a Bíblia fala que nós haveremos de receber tudo aquilo que nós fizemos através das nossas obras. Essas obras não salvam, mas elas nos colocam em condições para recebermos algo prometido pelo Senhor lá nos céus galardões. Interessante isso. Poxa, Jesus não é justo, Deus não é justo. Quem é justo então? Quem deveria estar pregado naquela cruz? Eu e você. Eu e você. Eles chegaram ali e viram que o sepulcro estava vazio. Eu entendo que, neste momento, Deus está nos ensinando uma coisa, que Ele espera também, que na nossa ressurreição, o nosso túmulo esteja também vazio. Aonde nós temos ressuscitado para a vida. Aonde a morte ficou para trás. No livro de Efésios, no capítulo 1, Gálatas, Efésios, aqui nós vemos uma coisa que diferencia o Evangelho de Jesus com as outras crenças. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Paulão, para mim, gentileza, bem forte. Efésios capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. E com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aleluia! Aqui nós vemos justamente Paulo dizendo a eficácia da força do seu poder, que foi exercido sobre Jesus, o homem morto, o qual o trouxe para a vida, o ressuscitou dentre os mortos.
Aqui essa palavra é para nós. A ressurreição do homem está à sua disposição. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder de Deus disponível para o homem, para que ele seja perdoado, para que ele seja curado, para que ele seja realmente restaurado e para que ele possa ter a certeza da vida eterna. Aonde, na sua condição de morte espiritual, não é morte física, morte espiritual, ao conhecer o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder o envolve também e o liberta e o ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome. Deus demonstrou o seu poder, esse poder inigualável de erguer o seu filho do túmulo. E Paulo fala, olha, esse poder que levantou Jesus está disponível a todos aqueles que creem, aqueles que realmente se entregam, aqueles que se dispõem a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora voltando no livro de Romanos, no capítulo 8, o próprio Paulo, falando com autoridade, versículo 11 do capítulo 8 aos Romanos. Essa carta, aqui ele escreve aos irmãos de Roma, a igreja que ficava em Roma. Romanos 8 e 11. Acharam? Nosso irmão Luiz, por gentileza. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! A nossa segurança está baseada justamente nessas palavras inspiradas pelo Espírito Santo a Paulo. Louvado seja o nome. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que vai trazer vida aonde existe morte. A ressurreição é apresentada como garantia de que Deus pode criar a vida da morte. O bem e do mal, a saúde espiritual da decadência moral do espírito. Uma mudança radical é possível. Por quê? Porque esse poder é incomparável. E ele está reservado para todos aqueles que creem. Se o homem não crer, se o homem não se abrir, ele não há de experimentar. E ele há de morrer. Tanto fisicamente como espiritualmente. Essa é a verdade. E não é isso o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus. Deus, ele quer que o homem ele possa entender, sem que haja um forçar, mas simplesmente a disposição do homem de aceitar, usando o seu livre poder de escolha, sua liberdade de escolha, dizer: Jesus, eu quero ser tocado por esse poder, eu quero que a minha vida mude, Senhor, eu quero, Senhor. Esse poder está disponível a todos nós, a todo homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo, ele fala com toda a ousadia que todos aqueles que creem nessa verdade, assim como foi com Jesus, também com ele há de acontecer, será ressuscitado para a vida. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É interessante que quando Jesus ele foi crucificado, naquela cruz, ao morrer, ele estava morrendo a nossa morte. Ele morreu a morte de cada um de nós. Mas que através da sua ressurreição, ao voltar à vida, nós pudéssemos, pela fé, recebermos a vida dele. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Que outra pessoa pode oferecer essas coisas para o homem? A questão não é religião, a questão é Jesus Cristo. Nenhum outro pode oferecer aquilo que Jesus oferece, esse poder de ressuscitar o homem, de trazer ele à vida. Paulo fala que há muitos que estão andando, que estão vivendo, mas que estão mortos espiritualmente. O que é isso? Não tem comunhão com Deus.
não percebe a presença do amor de Deus, não percebe a presença do Espírito Santo, acha, crê num Deus distante de ser tocado, um Deus que não se compadece, um Deus que não está preocupado com a sua vida. Essa é a verdade. Muitos acham que dizer eu creio que Deus existe é suficiente, mas a Bíblia nos fala que até o diabo treme e teme muito mais do que nós, porque ele sabe que Deus é real, que o poder de Deus é real. Foi esse poder que o derrotou. Essa é a verdade. O Senhor não quer simpatizantes, igreja. O Senhor não quer pessoas que só o busquem esporadicamente. O Senhor não quer pessoas que dê quirebá, quando puder eu busco. Quando eu estiver no meu aperto, quando eu estiver numa situação complicada, aí eu vou lembrar de Jesus. Deus não quer esse tipo de pessoa. Deus até pode acolher, pode até abençoar neste momento, mas o propósito dele é de eternidade. O nosso irmão Hector estava falando aqui, 1 Coríntios 2:9, que está escrito ali: aquilo que o olho não viu, aquilo que não se ouviu com o ouvido e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que têm um compromisso com Ele, para aquele que já foi ressuscitado, para aquele que vive a sua vida eterna aqui na terra. A vida eterna que Jesus oferece não é só depois da morte física, não, mas nós podemos viver agora, através do seu Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Aonde alteremos na nossa vida, nós veremos que Ele é suficiente. Um casamento é bom, amizades são boas, são, mas o mais importante é Jesus Cristo na vida do homem. O homem tendo a Jesus, comprometido com Jesus, nada lhe falta. Mas o Senhor o abençoa dando um bom casamento, dando boas amizades, dando uma boa condição de viver. Essa é a verdade. É o poder da ressurreição oferecida por Jesus Cristo. Aleluia, é onde nós encontramos o melhor para as nossas vidas, seja para a nossa juventude, para a nossa adolescência, seja para qualquer um. Para qualquer um. O melhor lazer nós encontramos em Jesus. Essa é a verdade. A maior alegria só em Jesus. A satisfação plena só em Jesus. Podemos não ter nada fisicamente falando, materialmente falando, mas se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Porque o nosso propósito é de eternidade, irmãos. Aonde Jesus fala que é onde deve estar o nosso tesouro, porque lá a ferrugem, a traça, não destrói. Não existe economia instável que nós temos neste mundo. Não existe essa preocupação que muitos de vocês têm de saber, eu quero mais. Quanto eu tenho na conta? Quanto eu vou ter no final do mês? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E com isso tu vai perdendo o melhor da vida. Interessante, só existe um meio de nós sermos abençoados, é quando nós liberamos a Deus. Não porque Ele precise, mas sinal de obediência. Jesus ele fala, Mateus 6 e 36? 33. O que diz lá, Ju? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você gosta, que Deus sabe que vai ser bom para você, que não vai te atrapalhar a sua comunhão com Ele, Ele há de acrescentar naturalmente. Coisa maravilhosa. Será que um Deus que é poderoso, que criou os céus e a terra, não tem poder para cuidar da nossa vida? Eu tenho falado isso aqui. Será que Ele não tem poder para suprir as nossas necessidades? Quantos não estão aqui, mas estão trabalhando? Podem estar aqui, mas escolheram estar em outro lugar. Nós não nos esforçamos. Agora, com certeza, quem está, escolheu a melhor parte. Está absolvendo o que Deus está falando. Essa é a verdade. Depois não entende por que só a impressão que só sobra para ele, sobra o resto. Não é Deus que dá desse jeito. Mas nós recebemos conforme a nossa doação, conforme a nossa entrega. Essa é a verdade.
Isso é óbvio. Interessante que Paulo ele vai falando, olha, aqueles que se ligaram a Cristo, se ligaram à sua ressurreição. Através da fé ela torna um acontecimento até repetitivo, a cada dia. Uma transformação, uma ressurreição a cada dia. Coisas velhas ficando para trás e coisas novas fazendo parte da nossa vida, fazendo parte do nosso ser. Esta é a verdade. E nesta mudança diária, nessa ressurreição diária, vamos colocar desse jeito, nós podemos estar vivendo as coisas do alto, as coisas espirituais. Porque a Bíblia nos fala que também aqueles que ressuscitaram com Ele, assim como Ele subiu e assentou à destra do Pai, Ele leva junto com Ele. Interessante, mesmo estando aqui na terra, tocando o chão com os nossos pés, a nossa vida é espiritual. Vivo das coisas do alto. Né? Colossenses capítulo 3. Uma palavra que Paulo também ele diz. Capítulo 3, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas coisas que são de baixo. Porque já estás mortos para essas coisas, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora, entenda uma coisa. Essa ressurreição traz justamente essa ideia e esse conselho: mortificai. Permita que o Senhor realmente mate, que o Senhor destrua tudo aquilo que é mal, aquilo que realmente faz parte, aquilo que está debaixo do domínio do pecado. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andaste quando vivias nelas. Interessante, o passado aqui, aonde as pessoas diziam: eu estou viva, eu estou vivendo intensamente, espiritualmente estava morta. Aonde essas práticas não dominarão mais a nossa vida, mas o nosso prazer maior é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor. Não existe prazer maior do que agradar ao Senhor. Se você não tem experimentado essa verdade, se proponha. Você vai ver como as coisas vão acontecer de uma forma tremenda. É por isso que, volto a dizer, nós vivemos sabendo que o que Deus tem separado para nós, resultado dessa ressurreição em Cristo Jesus, são coisas que a nossa mente não tem capaz, ou não tem a capacidade de imaginar. Interessante isso, né? E eu fico observando Paulo. Por que nós podemos usar com tanta segurança essas palavras? Porque Paulo, gente, Paulo ele era uma pessoa religiosa. Paulo, ele fazia tudo pensando que estava agradando a Deus, mas ele estava errado. Com isso ele maltratou, ele perseguiu e matou muitos cristãos. Porque ele não conhecia a verdade. Mas a Bíblia nos fala, lá no capítulo 9 de Atos, mais precisamente, fala que ele estava indo, tendo uma carta nas suas mãos, levando autorização para prender os crentes que estavam em Damasco. Interessante isso. De repente ele ouve uma voz, de repente ele vê uma luz e ele cai. Não se sabe se é do cavalo, né? A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, né? Muitos colocam o cavalo por conta própria, né? Mas como na época se usava muito cavalo, caiu do cavalo. Naquele momento ele ficou cego. Ficou cego. Porque na visão que ele tinha das coisas de Deus estava errado. Deus mostrou a condição espiritual que ele vivia, na cegueira espiritual. E ele era um religioso, ele era formado, ele era uma pessoa
sabe, de capacidade, era uma pessoa responsável, uma pessoa que, diante dos olhos do mundo, esse merece o céu. Mas com Deus não é assim. Não existe a certeza de ser merecedor da vida eterna pela sua boa conduta. Muito pelo contrário, ele matou muitos crentes, muitos inocentes. Mas a autoridade que nós podemos ver nas suas palavras, que neste momento, quando ele encontrou-se com Jesus, vocês sabem todo o processo, vocês sabem da forma que se deu, ele foi levado à rua direita, ele foi levado, deixado numa casa, ele passou um tempo ali cego. E Deus dissera a um outro servo dele, chamado Ananias, vai lá, Saulo de Tarso está em tal lugar assim, 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 lá na rua direita, vai lá. Mas Senhor, eu tenho ouvido falar dele, ele matou muito dos seus. Ele é um assassino de cristão. Interessante essa nossa justiça, né? É assim, mata esse desgraçado. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor, enfoca. Essa é a nossa primeira atitude, nossa primeira reação. Ainda bem que Jesus não fez assim conosco. Fala, mas pastor, eu nunca matei, nunca roubei. E na sua intenção? Quem aqui não desejou a morte de alguém um dia? Hã? Hã? Não é uma verdade, irmãos? Jesus, ele fala, olha, na intenção já se conhece o coração. Mas Ananias obedeceu como servo do Senhor. Ele foi lá e orou. E as escamas que impediam de Paulo enxergar caíram por terra. E Paulo passou a enxergar. Paulo passou a ver de uma forma certa e correta. E é interessante que todo aquele fanatismo, toda aquela religiosidade que Paulo vivia, foi desfeito. Aí Paulo conheceu a verdadeira liberdade. A liberdade verdadeira não é você fazer tudo o que você quer. Mas a liberdade verdadeira é você poder dizer não ao pecado. Você poder dizer não às coisas erradas. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Na fábrica, na rua, todo mundo faz. As minhas amiguinhas, os meus amiguinhos, os meus tomodates, tudo faz. Se estiver indo para o inferno, você vai junto. Você vai junto. Essa é a verdade. A verdadeira liberdade é aquela que nos coloca numa condição cheia de autoridade para dizer não, eu não quero isso, eu não preciso disso. O que eu preciso, eu encontrei em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele passou a viver como resultado da justificação que ele teve através da morte e da ressurreição de Cristo. O poder que ressuscitou a Jesus também transformou a vida de Paulo. Ele passou a ter a certeza da sua vida eterna em vida. Eu estava observando aquela pessoa que não tinha muita conversa com ele, não tinha muito diálogo. Depois desse poder ter entrado na vida dele, ele passou a ser uma pessoa cheia de bondade, cheia de amor. E ele começa a ver de uma forma diferente, onde ele via nos outros só o merecer ser morto, condenado. Escrevendo aos Romanos, ele fala, olha, eu vejo em vocês que vocês são cheios de amor. Ele passou a enxergar diferente. Deixou de ver as fraquezas, as falhas dos outros. Aos Tessalonicenses, ele falou assim, olha, toda a alegria que temos na presença de Deus por sua causa. Ele começou a se alegrar pela vida dos outros, coisa que ele não tinha. Interessante. Aos Efésios aqui, que nós lemos, ele diz o seguinte, que não consegue parar de agradecer a Deus pela fé e pelo amor expressado por esses irmãos. Antes, Paulo era um religioso. Ele não conseguia enxergar as virtudes dos outros, as qualidades dos outros. Não é verdade? A pessoa que está morta espiritualmente, ele só vê defeito. Olha, o Jason, ó,
come feijão com açúcar. Esse pode. Só enxerga aquilo normal. Mas Jesus ele fala que esse poder que leva o homem à ressurreição, ele leva o homem a enxergar. Por mais que sejam mínimas as qualidades boas, Deus o leva a enxergar. É por isso que Jesus fala aqui, o amor, ele cobre multidão de pecados. Temos um exemplo, apesar de muitas hoje não exercerem essa verdade, não viverem essa verdade, mas o amor de mãe. O filho é uma curva de rio. O filho é um negócio. O filho sabe. Mas para a mãe, é o meu filhinho amado. Você vai no presídio, como nós íamos lá em São Paulo, no dia de visita, você acha que o pai aparecia lá? Não. Quase todas eram mães. Os pais não estavam nem aí, mas as mães estavam lá, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, ajuda meu filhinho, ora pelo meu filhinho. Que coisa, né? O amor ele cobre multidão de pecados. A pessoa que ressuscitou com Cristo passa a amar como Cristo. Passa a dar valor àquilo que Deus dá valor. Porque está em Cristo, é o sentimento de Cristo que vive nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa é a verdade. É maravilhoso ver quão profundamente Paulo tinha sido mudado por esse poder. Ele passou a enxergar diferente, passou a enxergar de uma forma onde Deus mostrava a ele. E é em Cristo que nós temos a razão da nossa vida. 2 Coríntios 7,3 ele fala, porque já vos tenho dito que estáis em nossos corações para juntos morrermos e vivemos. Paulo estava falando justamente do mesmo sentimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo ele começa as suas cartas mostrando um amor tremendo, mostrando uma compaixão tremenda, tudo isso resultado do poder da ressurreição na sua vida. A história do fanático Paulo foi mudada radicalmente. Onde ele começou a encher o seu tempo naquilo que agradava ao Senhor. Ele orava, ele se preocupava. Em Atos 20 e 21 ele fala, olha, de dia e noite não cessei de amoestar com lágrimas por cada um, orando por cada um. Esse é o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizarmos aqui, voltemos lá em João capítulo 20. Dando sequência à leitura. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disse-lhe, ou disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei para onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas ainda não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? O que buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, o cuidador do jardim ali, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se e disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Interessante que Maria ainda não pôde reconhecê-lo. Porque Maria ainda não conseguia entender. Porque o propósito de Deus não é que nós entendamos
primeiramente, mas é que nós obedeçamos primeiramente. Interessante que Maria quis tocá-lo, mas ele falou assim: ainda não, Maria, deixa eu subir para o meu pai. Maria não pôde tocá-lo naquele momento, mas hoje ele está à nossa disposição para que nós possamos tocá-lo, para que realmente ao sair, ao receber dele, teremos esse poder, aonde a morte não mais terá domínio sobre as nossas vidas, mas nós seremos dominados pela vida do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira ressurreição. É a vida sendo tirada da morte. O único que pôde, assim fez. E o seu nome é Jesus Cristo. Se coloque de pé. Você pode estar aqui sorrindo. Você pode estar aqui se sentindo muito bem. Mas e quando você está sozinho? Quando você está num momento difícil, você percebe realmente a verdadeira condição espiritual na qual você vive. Eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês aqui, existe algo contrário dizendo: isso não é para você. Você não precisa disso. Você é forte. Você consegue superar. Você tem habilidades. Você é novo. Você é inteligente. São coisas que não só o diabo sopra, mas a nossa própria carne. Porque ela não quer que o teu espírito tenha comunhão com Deus. Eu sei que existe também uma voz dizendo: olha, para que mudar de vida? Está muito bem você viver desse jeito. Você faz o que você quer, você trai a sua esposa, você trai o seu marido, você desfalca aqui, desfalca ali, não tem ninguém vendo. O pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo. Você desobedece ao seu pai e à sua mãe. Independente da postura da mãe e do pai, a Bíblia dá totalmente autoridade a eles sobre os filhos. Isso tudo é um sinal de morte. Isso tudo é um sinal que ainda a vida do Senhor Jesus não se faz presente. E o que eu devo fazer, pastor? Você deve simplesmente obedecer. E de que forma essa obediência se sucede? Entregando seu coração ao Senhor Jesus. Entregando o seu ser ao Senhor Jesus. Entregando a sua vida, para que o Senhor possa ser o Senhor da sua vida. Você pode dizer: eu conheço a Bíblia, eu conheço essas coisas. A questão não é conhecer. A questão é se comprometer. Conhecimento sem comprometimento com Deus é só informações. Conheci muitas pessoas que conheciam muito mais do que eu a Bíblia, mas não criam ao ponto de se entregar ao Senhor Jesus. E não conseguiu entender por que comigo era diferente o resultado daquilo que eu lia na palavra com aquilo que eles liam. Porque assim como nosso irmão Hector falou aqui no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, me mostra onde eu estou, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, que me direciona para onde eu devo ir. Feche seus olhos agora. Você que ainda não experimentou essa vida por completo. Você que ainda percebe que existe morte em algumas áreas da tua vida, mas o Senhor quer ressuscitar a vida no teu ser. Eu gostaria de fazer um convite para você. A Bíblia fala que é necessário que nós creiamos e confessamos com os nossos lábios aquilo que nós absolvemos no nosso coração. Tem alguém aqui que gostaria de receber a Jesus para ser o seu Salvador, o seu Senhor, para que Jesus possa ressuscitá-lo? Não no último dia, quando questionado por Maria e por Marta, mas agora. É só você levantar sua mão assim, dizendo: eu quero essa vida para mim.
E eu quero essa vida para mim, eu quero experimentar, eu quero viver essa certeza de saber a quem eu pertenço, para onde eu vou. Não basta ser bom. Todos os caminhos não levam a Deus. Há caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Se você vive baseado na sua habilidade, nas suas boas obras, nas suas virtudes, o Senhor fala, ainda não é possível que você mereça a salvação, porque não é por obras. Porque nisso você se gloria. Eu sou bom. Eu não percebo, mas eu falo, eu sou bom, falando desse jeito. Eu sei me virar, eu sei me conduzir. Essa é pela graça, presente de Deus. Graça significa favor imerecido. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que gostaria de experimentar, dizendo, Deus, eu quero ser ressuscitado nesta manhã. Eu quero, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Diga assim, bem forte, toda a igreja. Senhor Jesus, neste momento, novamente, eu ouvi a Tua palavra. Aquilo que eu não pude compreender, o Teu Espírito me explique, me ajude a entender. Eu quero entender. Leva-me a experimentar tudo isso. Eu quero confessar, sem a Tua presença, eu não posso viver, tendo a certeza da minha vida eterna. Eu tenho procurado em lugares errados, em caminhos errados, atitudes erradas. Mas neste momento, eu abro meu coração e eu peço a Ti misericórdia. Tome meu coração nas Tuas mãos e seja o meu Senhor, o meu Salvador. Me dê da Sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados. Sustenta-nos, Senhor, no poder do Teu amor, no poder da Tua palavra, ó Pai Celestial. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Também peço as Tuas bênçãos sobre aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Aqueles que poderiam estar, mas escolheram não estar. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, também esteja sobre a vida deles. Leve, Senhor Jesus, a tomarem a decisão de estarem conosco na próxima oportunidade, Deus. No nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo prazer de poder cultuar o Teu nome, Senhor. Não é perfeito, mas o nosso melhor nós entregamos a Ti. Receba, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.